Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia. Já peço para você, se inscreva, deixa o like, não esqueça de deixar o joinha, o dedinho para cima aí, gente, que está aí embaixo da telinha. E também deixe o comentário, da onde você está vendo esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado. Deixa aí também o seu pedido de oração para que nós rezemos por você. Forte abraço para nosso irmão Lucas aí na Paraíba, de Campina Grande, e todos os paraibanos, piauiense, alagoano, Rio Grande do Norte, enfim. O nosso canal aqui é um canal romeiro e eu quero abraçar cada um de vocês. Dizer também que coloque seu pedido de oração para que a gente esteja rezando por você. Cicinha, rezar por Cicinha e toda a família, o netinho dela, Pietro, né, que irá entrar num procedimento médico, que o Senhor já passe à frente aí, tá bom? E coloque seu pedido de oração para que a gente esteja rezando também por você. Estamos unidos e reunidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, versículo do 3 ao 4, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos entrando nessa outra aparição de Jesus. Ele já tinha aparecido depois de sua morte e ressurreição a Maria Madalena, aos apóstolos, a Tomé, e agora ele vai aparecer mais uma vez aqui a alguns deles lá na Galileia, de maneira muito especial no mar de Tiberíades, onde se encontrava ali no contexto Pedro, alguns apóstolos, e agora dando-se, por isso se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência, é um itinerário diário que a gente faz aqui no desafio da Bíblia. E ele vai dizer: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro, os apóstolos enfatiza a pessoa de Pedro como que sendo o primeiro, porque os apóstolos entenderam a missão de Pedro como líder. Aonde Pedro iria, eles também iriam. Aonde Pedro estava, eles também estavam. Eles queriam o norte de Pedro, pois Jesus tinha dado uma missão a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar no céu será desligado aqui também. Desligar na terra será também desligado no céu. Então Deus tinha dado uma missão a Pedro. Nós vamos ver essa missão no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, quando nós estivermos lá. Mas é interessante você perceber que os outros evangelistas também comungam do mesmo pensamento, que entenderam a missão de Pedro. Então destaca: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro, que ainda estava aqui entristecido pela morte do seu mestre, apesar de ter visto o corpo glorioso de Jesus, Pedro teima em voltar para a sua vida antiga. Pedro era pescador e ele diz: vou pescar. Mas a missão de Pedro, que Jesus tinha dado a ele, não era mais para ser pescador de peixe. Pelo contrário, era para ser pescador de almas. Mas aqui Pedro, ainda não entendendo a missão que ele tinha recebido da parte de Jesus, até mesmo porque nós encontramos aqui um Pedro entristecido ainda. Por quê? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Porque tem se cumprido a profecia de Jesus na pessoa de Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina você, o coração e a cabecinha de Pedro como estava, ter negado o seu mestre. Ele foi o principal responsável, por assim dizer, da morte de Jesus. O pecado de Pedro não foi diferente do pecado de Judas. Não foi diferente. Só que Judas não se arrependeu do que fez e se enforcou. Deixou o remorso tomar de conta de si. E Pedro, ele ficou ruminando aquilo dentro do seu coração. Então Pedro quis voltar para a sua vida velha. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Olha os amigos de Pedro, os irmãos ali, os apóstolos, os discípulos que Jesus tinha escolhido,
que estava ali em torno de Pedro, nós vamos também. Nós estamos junto com você, Pedro. O que você fizer, nós vamos fazer também junto. Então aqueles amigos e irmãos estavam juntos. Queridos, nós temos amigos e irmãos de verdade que estão junto conosco. A palavra vai dizer no livro de Eclesiastes: quem conhecer um amigo, conhecer um tesouro. Então, o valor de uma bela e grande amizade, estar junto. E junto dentro de uma missão, eles estavam em torno de Pedro. E também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Imagina você, pescadores, entrou numa barca, passaram a noite pescando e não pegaram nada. Para dizer que a missão deles não era mais isso aqui, e nós vamos entender nos próximos versículos, nesse itinerário que nós vamos vendo aqui no desafio da Bíblia. Por isso eu digo para você, seja fiel, para que você possa estar entendendo todo esse contexto que nós estamos vendo aqui e como aplicar na nossa vida, no dia a dia, e entendendo a missão da igreja aqui nessa terra, e principalmente a missão de Pedro, aqueles que estavam em torno, Nada apanharam, pescaram a noite toda e nada apanharam, entraram na barca. Muitas vezes na missão é assim. O evangelizador, ele não pode ir para a missão na expectativa de grandes frutos, de grandes coisas e tal e tudo mais. É claro que a gente espera por isso, mas não cabe a mim, missionário, saber onde essa palavra pode chegar. Não cabe a mim saber que ação essa palavra que está sendo dita aqui no desafio da Bíblia pode causar efeito na sua vida. Essa palavra está sendo anunciada aqui, mas o efeito dela, quem causa na sua vida é o próprio Deus, não sou eu que causo. Os frutos de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, quem realiza é Deus, não é o missionário. Não é eu que estou aqui, é Deus quem age em nós. Então, aqui, os apóstolos em torno de Pedro. E hoje nós vivemos um contexto de sociedade, principalmente de igreja, a igreja católica, onde nós estamos vivendo um conflito interno muito grande. Eu tenho sido testemunha de muitas quedas de muitos líderes dentro da igreja. Líderes da igreja. Nós vimos aí há pouco tempo a questão do Papa Francisco, a questão do cardeal, que agora é o Di Castelli, do presidente da doutrina da fé. Um homem que tem um histórico muito obscuro, com relação à sua prática de vida pessoal. O pecado é dele, mas quando se coloca alguém em um cargo que não tem um testemunho sincero e verdadeiro, é complicado, porque ele vai querer trazer para um contexto, para outras pessoas, aquilo que ele vive. É tanto que nós temos visto aí o absurdo que aconteceu com relação a essa nota da bênção, nesse sentido, aos casais homossexuais, E aqui nada contra os irmãos que por acaso têm a sua prática de vida. Como eu disse, o pecado é seu, não é meu. Eu vou diante de Deus pagar pelos meus pecados, não pelos seus. Assim como você também irá pagar pelos seus e não pelos meus. Mas não tinha nenhuma necessidade de trazer por escrito e uma assinatura do Papa, algo do tipo, algo que já acontece dentro da igreja e em qualquer lugar. Por exemplo, um pai que tem um filho homossexual e o filho chega, por exemplo, uma prática nossa aqui do Nordeste: bença pai, bença mãe. Por acaso o pai vai deixar de abençoar? Vai não, porque o filho é preto, é branco, é ladrão, é não sei o que. Não deixa de abençoar, filho é filho. E também na igreja da mesma forma. Quem chegar para qualquer padre pedir: padre, me dê uma bênção, o padre colocar a mãozinha na cabeça: Deus abençoe meu filho. Pronto, é isso aí, isso já acontece. Então não haveria, na minha opinião, essa necessidade de causar esse burburinho todo. Por quê? Por causa de uma pessoa que foi colocada numa posição de destaque na igreja, Então, nós estamos vendo, e muitos que também falam contra e falam mal e não sei o que, eu vou abandonar o Papa. Não, o Papa é o Papa. Nós estamos com ele
chova canivete, nós estamos com o Papa, né? A igreja vai continuar firme, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então nós estamos com o Papa, né? Quando se tem erros, por assim dizer, a questão aqui está em obedecer ou não. A própria Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Mas vai dizer, se por acaso o pai e uma mãe pedem para um filho fazer uma coisa que não lhe convém para a salvação, esse filho desobedecendo o pai ou a mãe, ele não está em pecado. Não está em pecado. Por exemplo, um pai diz assim: filho, vá ali naquela boca de fumo ali, vai comprar um baseado para mim. Se o filho disser, não vou, pai, ele não está em pecado, porque ele sabe que aquilo é uma coisa ruim. Da mesma forma, é algum líder que dá uma ordem absurda. O leigo, ou o padre, ou o bispo, por assim dizer, não está em pecado, não está em desobediência. Por quê? Porque existe ali uma ordem que não convém obedecer e ser aplicada. E aqui mais uma vez eu digo, para que não fique nenhuma sombra de dúvida, nós estamos com o Papa, nós estamos ao redor de Pedro, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Por isso, façamos a nossa meditação interior. E reze comigo: Senhor Jesus, aqui nós nos colocamos na Tua presença. Simão Pedro quis voltar para a sua vida velha. Quantas vezes, Senhor, nós queremos voltar para a nossa vida velha? Quantas vezes nós estamos na caminhada, já lutando contra o pecado, e a gente relembra das quedas, daquilo que o pecado trazia para nós, no que diz respeito ao prazer, e a gente volta. Senhor meu Deus, dá-me a graça de entender a missão da igreja. Eu, como igreja, que é ser fiel a Ti, ser fiel à igreja. Senhor meu Deus, dá-me a graça da obediência aos líderes da igreja, como o Papa, o Bispo, meu pároco. Senhor meu Deus, inunda o meu coração com a Tua presença, e enche-me com a docilidade e com a doçura espiritual, para compreender bem as coisas e o contexto. Vem, Senhor Jesus, inunda o meu ser, inunda o meu coração. Assim como esse irmão que está vendo esse vídeo agora, se ele está fraco na fé, reanima a sua fé. Se ele não está compreendendo muitas coisas que acontecem na sociedade no que diz respeito à fé da igreja, dá-lhe a graça de uma iluminação do Teu Santo Espírito, e que a palavra seja o norte, a bússola a nortear a nossa vida. Continue a sua oração, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã.